Muito bem, está começando mais um Pod Andersen, direto nos estúdios da Full Time aqui, produzindo Pod Andersen para todo o planeta. Obrigado a você que está acompanhando a gente a partir de agora e já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os nossos programas quando eles estiverem no ar aí, tá bom? Faça isso agora e compartilhe o link, né, para que mais pessoas possam também assistir e participar do programa. Hoje eu vou receber o cara que mandou prender João Arcanjo Ribeiro. Pois é, o cara que se falar nele em política hoje, ele é muito conhecido. Se falar em justiça, é conhecido também. E está aqui com a gente, Pedro Tax. Tudo bom, Pedro Tax? Tudo bom, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Como é que você gosta de ser chamado? Governador, ex-governador? Pedro. Pedro Tax. Pedro Tax tá ótimo. Pedro Sem Tax. título. E vem aí o Pedro.tax. Não. Brincadeira, mas... Muito bem, eu estou recebendo o Pedro aqui. Fique à vontade, pode comer à vontade. Olha, aqui aí. Tem uma esfirra que é uma delícia. Esfirra aberta. Esfirra aberta. Da onde essa esfirra, hein? Essa aqui, ó, é da... Aqui, ó. Casal Esfirras. Muito boa esfirra. Aqui, parabéns, viu? @Casal Esfirras no Instagram. Eu já comi duas aqui e vou levar umas 3 para casa. Fique à vontade, fique à vontade. O telefone deles é o 659-9682-7089. 659-9682-7089. Eu soube que o Abílio veio aqui, acho que comeu bastante esfirra também. Nossa, Abílio comeu pra caramba. Eu também, né? Hoje que eu tô meio devagar, porque eu tô né? A gente tá gravando o programa, só pra você ter uma ideia, você que tá assistindo a gente, ó, são 3h38 da tarde, né? O programa não tem hora para ir ao ar, aliás, tem hora para ir ao ar, é à noite pra gente estar gravando à tarde. Eu nem almocei ainda, daqui a pouco vou me atirar na esfirra também, lá do Casal Esfirras, vai no Instagram agora lá. Pois bem, Cuiabano, Chapecruz. Chapecruz. A minha família chegou aqui em 1720. Um ano depois da fundação de Cuiabá. Existe um livro, um artigo bem interessante do Paulo Pitaluga, que ele diz, da Academia Mato Grossense de Letras, da Academia Mato Grossense de História e Geografia, ele diz que chegou uma senhora chamada Balbina Taques. A ela e veio com os garimpeiros de lá, de Araçatuba, ou Sorocaba, e aí a minha família cresceu aqui. Muito bem, sempre, não vou fazer bullying com você, né, pô, mas baixinho, invocado. Não, nem um pouco. Não, nem um pouco? Nem um pouco. Mas já foi mais. Já foi mais. Mas estou mais tranquilo. Mas quando eu era do colégio, na época que estudava assim, o pessoal falava lá, vem o baixinho invocado, não? Eu apanhava muito. Apanhava na escola? Eu apanhava, porque eu sempre usava óculos, aí eu falava assim, você vai bater em quem usa óculos, né? Mais ou menos como o Homem-Aranha, só que eu não era o Homem-Aranha, né? Mas eu apanhava, mas também batia também. Bom, a sua profissão original qual é? Eu sou formado em Direito, né? Depois eu fui procurador do Estado de São Paulo, defendendo pessoas hipossuficientes. Né, por que São Paulo? Porque eu fiz faculdade em São Paulo, né? Defendo na Procuradoria de Assistência Judiciária da capital, é um concurso, né? O meu examinador foi Michel Temer. Olha só. Ele foi meu chefe, né? Ele foi procurador-geral do Estado de São Paulo. Depois eu fui procurador da República, que é Ministério Público Federal, durante 15 anos. Eu oficiei em 12 estados da federação, Acre, Roraima. No Acre eu fiz o Júris e o Delbrando Pascoal, que cerrava pessoas lá no Acre. Fiz 12 estados e aí a minha lotação era em Mato Grosso. Aí eu fui promovido para São Paulo em 2004. Eu virei procurador regional da República, oficiando em São Paulo e Mato Grosso do Sul. E aí no dia 25 de março de 2010, eu me exonerei do Ministério Público Federal. Eu não me licenciei, não me aposentei para ser candidato a senador. O meu primeiro evento político foi em Ponte Branca. Eu, Mauro Mendes e Mauro Carvalho, né? Em 1º de abril, dia da mentira, em Ponte Branca, uma cidade muito bonita de Mato Grosso, a divisa com Goiás. Aí eu fui senador. Depois de senador, eu fui governador do estado de Mato Grosso. Hoje eu sou advogado, sempre defendendo a Constituição em todas essas funções, e sou professor de Constitucional, Processo Penal e Direito Econômico. Agora, o que é que faz um cara estudar pra caramba, que nem você estudou? Ter as qualificações todas que você tem na sua área, de uma hora para outra, falou, vou parar com tudo isso para ser senador, para ser governador. A minha mãe, Anderson, falou, você tá louco. Ficou um tempo sem falar comigo, porque, sabidamente, né, um concurso para procurador do Estado de São Paulo e procurador da República são os dois mais difíceis do Brasil. O procurador da República hoje deve estar percebendo, o salário é público, de 36 a 41, que é um bom salário, né? É um excepcional deixar um salário desse e a importância do cargo. Eu saí porque eu não consigo fazer o que eu não estou mais feliz. Estava de saco cheio.
e resolvi sair, né, com 2 pontos nas pesquisas, há 5 anos em São Paulo, né, não prendendo, não soltando ninguém aqui. Eu cumpri uma quarentena em São Paulo e fui candidato com 3% nas pesquisas e ganhei a eleição. Ficou de saco cheio de ser senador ou foi ser governador? Foi ser governador. Não, Foi isso Senado mesmo, era não? bom. Alguns dizem que Senado é você morrer. Não, está no céu sem precisar morrer. O Senado. O Senado. O Senado. Agora, antes da gente entrar na política, Hum. uma curiosidade que eu tenho. Sim. Como é que foi a decisão de assinar para mandar prender João Arcanjo Ribeiro? Pois é, as pessoas falam isso, né? Elas lembram disso. Aliás, foi agora, esta semana, dia 5 de dezembro, 21 anos da chamada Operação Arca de Noé. Então, foram várias pessoas, procuradores, promotores, né, policiais federais, policiais civis, que naquele momento histórico, Mato Grosso, ele vivia dominado por pistoleiros. Para você ter uma ideia, em um ano, 11 pessoas foram mortas na Avenida do CPA. As pessoas não se recordam disso, que é 20 anos atrás. Foram mortas na Avenida do CPA. Nem todos foram praticados por esse cidadão, que, aliás, já cumpriu a pena. Ele ficou 15 anos preso, né? Cumpriu a pena, o devido processo legal, está trabalhando, o que consta, a nada pessoal, está exercendo as funções lícitas que ele entende, né? Mas ele cumpriu a pena dele, é bom que se diga. Agora, os processos demoram muito, muitos processos que em 2002 nós mandamos para a Justiça Estadual estão prescreveram bastante. Porque, como foi para assinar? Era um momento importante. Eu assinei essa petição, assim, do pedido de prisão dele. Deu medo de assinar? Medo? Não é nada pessoal, Receio, Anderson. Né? Não é nada pessoal. Eu estava cumprindo o meu papel constitucional. Nem um pouco de medo, eu nunca tive medo. Eu já tinha feito antes. Nem de represálias na frente? Assim, eu já tinha feito antes o início da investigação do Ildebrando Pascoal, né, que cerrava pessoas, e eu fiz os 2 júris do Ildebrando Pascoal. Já tinha feito algumas coisas assim em outros estados, né, Rondônia, Roraima, mas Mato Grosso, naquele momento histórico, era dominado por pistolagem. Infelizmente, né, você vê hoje o que está acontecendo em Cuiabá, no nosso estado, né, infelizmente, com todo louvor à Polícia Civil, Polícia Militar, mas, né, o crime organizado, as facções, né, estão matando pessoas nas ruas. Veja, esse grande advogado que morreu recentemente, né, Dr. Roberto, aqui no Bosque da Saúde, Sorriso, crimes graves. Exercício da função constitucional. Algumas pessoas perguntaram para mim qual é a diferença entre ser advogado, governador, senador, procurador da República. Sempre defendendo a Constituição, mas em posições diversas, em posições do tabuleiro diferentes. Né? A ideia é que, se você buscar cumprir a Constituição, você está sempre bem. E por que caiu na sua mão para decidir isso? Por que caiu na minha mão? Porque o Ministério Público, ele não precisa esperar cair na mão. Ele pode agir, ele não precisa ser provocado. Ele pode ser provocado, mas ele pode agir de ofício. Eu instaurei uma investigação e iniciei eu e o meu gabinete, que na época tinham assessorias, né? E aí eu comuniquei ao Ministério Público Estadual, uma promotora de justiça, uma grande promotora, a doutora Ana Cristina, a doutora que fez um trabalho muito interessante, né, sobre crimes e ordem tributária, outras promotores de justiça, e aí começamos. Bom, anda com segurança até hoje por causa disso ou por causa de outras coisas também? Não, eu em razão das funções que eu exerci, eu não posso falar se eu ando com segurança, até pela minha própria segurança. Mas tem o seu método de sair à rua, de andar, não vai a alguns lugares, sim, tem alguma coisa assim? Até o governo Maggi, né, ex-governadores, até o governo Maggi, ex-governadores tinham direito a 2 policiais militares e o salário de governador. No governo Maggi isso acabou, né? Eu pago do que eu trabalho como advogado, não é o Estado que paga. Mas até aqueles que foram governadores, até o governo Maggi tem policiais militares, me parece que são 2, e recebem pensão. Eu não recebo aposentadoria nenhuma. Não me aposentei como procurador, nem como senador, nem como governador. Eu vivo do meu trabalho de advogado e aulas. Né? Você sofre algum tipo de ameaça, Pedro? Eu recebo telefonemas ainda, mas eu não dou valor a isso, né?
Assim, que você, o que acontece, eu comunico e vai tocando. Se você ficar muito focado nisso, você não vive, né? Notadamente, eu que tive esse passado desta maneira, né? Faria tudo de novo? Eu faria, lógico que erros foram cometidos, né? O Kiko Zambianchi tem uma música muito legal que fala sobre isso, né? Meus primeiros erros, né? É lógico que você erra buscando acertar, quando você chega nesta fase da vida, né? Não que eu esteja assim no inverno da vida, né? Não é isso, mas você comete erros, acertos, você vê que, olha, eu poderia ser diferente aqui. Isso faz parte de todos nós. Só aquele que é o idiota, né? Acha que é perfeito, né? Quantas vezes já te pediram para contar essa mesma história que você está contando para mim? Já perdeu a conta, né? Cara, muitas vezes. Muitas vezes. Né? É o que mais te pedem para falar? Não? Também me pergunto que time eu torço, né? Qual time você torce? Eu torço pro Dom Bosco. Você é Dom Bosquino? Sou Dom Bosquino, olha cara. Só. Eu me lembro da escalação do Dom Bosco em 79. Qual é? Era Dilson, Pelego, Vargas, Mão de Onça, Gonçalves. Eu sou Dom Bosquino. Eu conheci um ponta esquerda do Dom Bosco que já jantei com ele. Acho que é o Jorginho, Esse eu não lembro. Acho que é Jorginho, né? Jorginho? Jorginho. O Cuiabá está fazendo uma campanha, né, muito legal, né? Parabéns ao pessoal aí que essa nova configuração do futebol, espero que o Dom Bosco, o misto, o Operário de Várzea Grande possam entrar também nesta linha de empresas, né, corretamente, né? Ele aqui, ó, ao lado da esposa. Eu conheço essa pessoa. Aí, ó, jogou no Dom Bosco, pô. Eu conheço, mas eu não lembro disso. Jogou no Dom Bosco, jogou fora do país já também. Que legal, muito bom. Você falou que é Dom Bosco, eu encontrei o Jorginho aqui. Olha. Bom, mas aí Pedro Táxi vira senador, de senador vira governador, uma trajetória assim, posso chamar de meteórica, porque foi do Senado para o governo assim, tudo muito rápido, ou foi só impressão? Muito rápido, né? Eu fui eleito senador em 2010 e governador em 2014. 4 anos eu fui senador e governador, bastante rápido. Foi bom? Foi bom. O Wilson Santos diz para mim o seguinte, o deputado Wilson, né, que é um historiador, né, eu discuto história um pouco com o Wilson, né? Eu sou um historiador frustrado. O Wilson Santos falou, olha, eu fico imaginando você, o Wilson, discutindo história, cara. Deve rolar horas horas e horas de conversa. Eu falo, Wilson, ele fala, Pedro, você tem noção que você foi o 55º governador do estado de Mato Grosso, é muito rápido e tal. Foram 55 governadores, desde 1748, né, que é a fundação da província, né, de Mato Grosso, e é uma honra você poder, e alegria, poder ter sido governador de um estado onde você nasceu, que você ama, né? E como é que é essa pompa de ser governador assim? Como é essa pompa? Muito puxa-saco. Tem, Demais, você tem que afastar puxa-saco. Pessoas que querem ter do lado. Cara que nunca nem olhava para você. Nossa, eu fiquei vira bonito, seu amigo. Né? É muito bonito e por muitos puxa-sacos, mas também tem muitas pessoas boas. Na política tem pessoas boas, pessoas decentes que querem trabalhar pelo Estado, trabalhar, isso é muito importante, né? Mas tem muita puxa-saco, muita gente que quer alguma coisa, né? Uma vez apareceu uma senhora no palácio, né? Eu falei, olha, aí tem uma senhora querendo falar com o senhor, governador, e eu atendi as pessoas, né? Aí a senhora, de 87, 88 anos, ela chegou, olha, eu preciso ganhar um dinheiro de alguma forma, estou pensando em montar uma banda com a minha família, ou fazer marmita para vender para o Estado, né? Umas coisas dessa forma, aí você tem que tratar, tal, mas as pessoas, infelizmente ainda, em razão do que se denomina de patrimonialismo, né? As pessoas ainda confundem, né, o público com o privado, acha que o Estado é um pé de piqui, que você tem que ganhar dinheiro no Estado, né? Você, seus amigos, seus parentes têm que ganhar dinheiro no Estado. Eu entrei e saí do governo com o mesmo carro, fiquei 5 anos com o mesmo carro, entreguei a faixa para o... Uma vez você falou que inclusive era financiado o carro. Era financiado e eu terminei de pagar. Eu entreguei a faixa para o governador Mauro Mendes, né? E no dia 1º de janeiro, peguei meu carro, fui dirigindo até São Paulo, voltei e fiquei 5 anos com o mesmo carro. Você esperava ter sido reeleito? Sim, lógico, eu fui para a reeleição, perdi, porque teve menos votos, né? O que você acha que faltou assim para você chancelarem você pelo segundo mandato? Eu vejo assim, eu sou um democrata, Anderson, eu vejo que o cidadão, ele faz a melhor escolha, sim, né? O momento do nosso governo foi muito ruim. Muito ruim. Nós tínhamos a maior crise do Brasil, maior que 1929, uma crise sem dinheiro, a Dilma entrando, saindo do impeachment, a entrada do professor Michel Temer. Por exemplo, você não tinha dinheiro para nada. Você não tinha dinheiro para pagar os fornecedores,
Uma vez eu encontrei um cidadão na campanha de 2018, ali perto da Unic tem um posto de gasolina. Eu estava pedindo voto ali. Aí eu parei o carro, desci, fui conversar com 4 pessoas simples que estavam dentro de um Gol. Aí os 3 falaram assim: governador, eu gosto muito do senhor. Que bom, cara, então eu preciso do seu voto, mas desta vez não vou votar no senhor. Eu falei, por quê? Falei, porque eu sou pedreiro e a empresa que o senhor não pagou me mandou embora. Por que eu não paguei? Será que eu tinha ódio do cidadão? Não paguei? Porque eu não tinha dinheiro para pagar. E a União não repassava para o estado de Mato Grosso. Não repassava para outros estados, porque não tinha. Eu tenho um livro muito interessante chamado Valsa Brasileira, um livro de economia e tal, da Laura Carneiro, excelente livro. Ela tem um gráfico que é fantástico, que mostra esse momento econômico que o Brasil viveu. Esse é o ponto, dinheiro, a economia dá voto. Mas eu não sei se é impressão minha, mas seu olho brilhou, chegou a encher de água quando você fala dessa história de que você não teve a condição de fazer aquilo que você queria ter feito. É fato, né? É fato. Por exemplo, né? É interessante, eu fiz 40 escolas em tempo integral. Mato Grosso não tinha nenhuma. Eu não sei quantas tem agora. Né? Eu fiz 40. É muita escola. Mato Grosso deve ter aí umas 700 escolas. Nós reformamos várias escolas. Mato Grosso tinha uma escola militar, nós criamos 12, me parece que hoje tem 30, não sei. Fizemos muito asfalto. E a caravana da transformação, que foi demonizada no final do governo, é uma coisa absurda. Nós fizemos cirurgias de catarata de 80 mil pessoas. Era um negócio fabuloso. Ou seja, ficou algumas empresas sem receber, mas aquilo que você fez de bom, você acha que não foi capitalizado? Eu acho que não foi capitalizado. Por uma questão muito simples, né? A comunicação, e você é um homem de comunicação, um profissional de comunicação, é muito importante, a comunicação. E, naquele momento, né, nós fizemos a melhor licitação de comunicação. Foi o nosso governo que fez. Tanto que ela está, o governador Mauro, está utilizando até mês passado, era a mesma com aditivos. Uma licitação que foi, assim, exemplo no Brasil. Exemplo no Brasil. Esta licitação, para você ter uma ideia, para que ela chegasse a ser assinada com as empresas, né, produtoras, né? Produtoras não é... Como que chama? É produtora. Produtores, né? Agências, exatamente, agências. Participou o Ministério Público Estadual, a Rede de Controle, uma jornalista que é advogada também da OAB, muito competente, Lídice Lani, não sei se você a conhece. Trabalhei com ela. Acompanhou, tal, foi um sucesso. Até hoje, o governo do estado não conseguiu fazer uma licitação, né? O atual. Muito bem. Só que nós não tínhamos dinheiro para pagar, para mostrar o que estava sendo feito. Existiram erros? Sim, isso é absolutamente normal. Há escândalos no nosso governo. Você levanta os escândalos, e eu fiz isso, né? Você teve o caso da Rêmora, tá? Que é da Secretaria de Educação, foi em maio de 2016, que o total que foi subtraído do Estado, 400 mil, aí saiu que foi 53 milhões. Podia ter sido R$1, que o dinheiro é público, né? Mas não foi fato que demonstraram, as empresas foram todas responsabilizadas, as pessoas foram presas, e a famosa Grampolândia, né, que falaram que era 60 mil telefones, podia ter sido que era muito grave, mas até hoje não se chegou à conclusão, né, e eu não fui denunciado. Mas você não sabia mesmo? Essas coisas não tem como o governador ficar sabendo? É impossível você saber de tudo que está ocorrendo. Vamos lá, foi preso um secretário do governador Mauro que estava fazendo tráfico internacional de drogas. Me perguntaram, mas o Mauro tem alguma coisa a ver? Eu falei, olha, eu conheço o Mauro há muito tempo, né? Isso não tem absolutamente nada a ver com o Mauro Mendes. Eu acho que o Mauro Mendes ficou mais perto de droga quando ele fazia faculdade e nem passava perto, né? Quer dizer, algumas coisas você não pode falar porque são mentiras, né? Mentira, não tem como o governador saber de tudo. São 120 mil servidores, você não controla tudo. Aí algumas pessoas falam assim, mas você confiou nas pessoas? Amigo, você não faz tudo sozinho. Aqui você tem técnicos que estão com você. Se o técnico borrar uma imagem ali, a imagem que será borrada será a imagem do Anderson, né? Do Anderson. Então, isso tudo é muito ruim, né? Aí você pega assim, eu devo ser, no Brasil, Anderson, um dos únicos ex-governador que não responde nenhuma ação de improbidade, nenhuma ação penal. E a famosa delação do Alain Maluf,
né, uma delação mentirosa. Contra mim abriram 10 inquéritos na Polícia Federal. 10 inquéritos. Eu respondi a 10, mais do que o Silval Barbosa, né, mais do que o Riva, né, 10 inquéritos. E eles fizeram delações, né, viveram a vida na corrupção, né, se sustentaram e a família na corrupção. Desses 10 inquéritos, nós arquivamos 10 inquéritos. Veja que pessoas foram citadas e não fizeram nada. E imagina, é muito interessante isso, o que dá-se o nome em outros países de jornalismo opressor. Não sei se você já viu essa expressão. Já ouvi falar. O que é jornalismo opressor? Você mostra uma coisa que não é verdadeira, né? E isso causa impacto em pessoas públicas. Eu sou uma pessoa pública. Você tem mágoa com algum órgão, algum veículo de comunicação? Eu não tenho mágoa, não tenho mais assim. Eu já superei as minhas feridas. Mas você acha que é porque você não conseguiu comprar a mídia não da comprar. forma legal, Não. usando, que eles não divulgaram como você acha que deveria divulgar? Pode até ser, mas comprar... Você pega assim, a mídia hoje, ela... A gente foi repetir, comprar no bom sentido, tá? Porque a publicidade de qualquer governo que seja, ela é legal. Até né? porque a Constituição fala legal, que você tem que demonstrar o que você está fazendo, né? Está lá no capítulo das comunicações, artigo 220, tem que comunicar. Vamos pegar esse caso, me permita voltar nesse caso. Eu, como procurador da República, durante 15 anos, eu investigava organizações criminosas. Eu estudei delação premiada na Itália, eu estudei delação premiada nos Estados Unidos. Como senador, eu trabalhei no projeto da delação premiada, que o projeto era da senadora Séries. Tem que ressaltar a importância da senadora Séries. Eu trabalhei no projeto da delação como senador. E como governador eu fui vítima de delação. E como advogado, fazendo o que se denomina de defesa ativa, nós trancamos a pedido, e os delegados concordaram, o Ministério Público em alguns e o juiz em todos, que não existia fato contra mim. 10 inquéritos. Né? Veja o caso do Brustolin, foi secretário de Fazenda. Ele perdeu contratos, que ele é um homem muito competente na sua área de atuação, em razão disso. Nenhum virou ação penal, porque o fato era verdadeiro, era mentiroso. Agora eu pergunto a você, existe uma indústria da delação. A delação é importantíssima, mas existe uma indústria da delação. Sabe o que é a indústria da delação? Eu coloco o seu nome, ou tiro o outro, você dá tanto, eu conto que o Anderson matou o Papa, mas eu não provo que ele matou o Papa. Então você acha que a delação não é algo que devia ser levado assim a ferro e fogo? A delação, recentemente me entrevistaram sobre a delação do coronel, o tenente-coronel Cid contra o Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, eu não votei no Bolsonaro. Né? Eu não defendo o governo Bolsonaro, aliás, eu faço críticas ao governo Bolsonaro desde sempre. Mas aí houve a delação contra ele. Eu fiz uma postagem, dei uma entrevista dizendo, mesmo contra Bolsonaro, que eu não sou aliado dele, você precisa fazer da delação, Anderson matou o Papa, quais são os documentos, as provas, aí vira delação. Entendi. Não é só chegar lá e falar assim, o cara fez, né? E sempre sem ter provas. Sem ter prova alguma. E a delação é um contrato. Então você acha que ela acaba beneficiando o cara que cometeu uma infração? Não tenho dúvida. Da forma como era feita, ela beneficia quem cometeu o crime. Ou seja, e todos estão soltos, né? Todos estão soltos. Eu passei um dia aí, vi um deles num carrão bonito. Pode falar o nome dele, não? Não, assim, bonitão no carrão. Cara, cada um cuida da sua vida, né? Você citou, inclusive, que essa grana beneficia as famílias. Até que ponto, assim? Bom, mas tem gente que imagina o seguinte, o cidadão, o deputado Riva. Eu não tenho nada pessoal contra o deputado Riva. O primeiro inquérito que eu pedi para ir da Justiça Federal para a Justiça Estadual contra o deputado Riva foi em 2001. 2001. É muito tempo. Ele, ao que consta, fez a delação e devolveu 500 milhões de reais. Ou vai devolver. 500 milhões. O cidadão sabe que são 500 milhões? Sabe quanto custou o hospital municipal do Quebal, o HMC? Não, quanto foi? 150 milhões. Dá para construir 3. Você está dizendo que 550 milhões seria pouco dinheiro? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Não dá para Mas no caso da 3, devolução, no caso da devolução, se eu tivesse esses 500 milhões, será que o meu governo seria melhor? O Silval, segundo consta, devolveu 1 bilhão de reais. 1 bilhão
dá para você trazer a ferrovia de Rondonópolis a Cuiabá. 1 bilhão. É muito dinheiro. Mas você acha que esses caras O conseguiram... VLT todo 1 bilhão. Se devolver 1 bilhão, você acha que eles conseguiram ficar com alguma parte desse dinheiro? Ou como é que foi isso? Eu penso que sim. Eu penso que sim. O Ministério Público tem que ir atrás. Porque agora... Até porque para andar do carrão que você está falando... Até porque até agora, por exemplo, a delação é um acordo. Digamos que você alugue esse lugar aqui, você paga, ele te dá o lugar. Se você parar de pagar, você rompeu o acordo. Sim. A delação você tem você precisa fazer 2 coisas. Pagar uma multa e você falar a verdade. Então você acha que no caso da sua família, a família tinha que devolver também? Tinha que devolver também. Não poderia usufruir desse dinheiro. Não a família, mas aqueles bens que originaram desse período. Tem que devolver. Você acha que isso é a maioria dos bens? Não? Eu acho que sim. Eu acho que isso tem que ser discutido no Brasil. Né? Eu defendo a delação, tem que ter delação, mas você precisa comprovar. O caso do Bolsonaro, até agora, o procurador, eu conheço o procurador, né, que está tratando desses atos antidemocráticos, um grande procurador, Carlos Frederico Coelho, é do Amazonas, ele disse, olha, eu não vou revelar a delação porque ainda não tenho provas. É o correto. Né? Porque pessoas públicas como eu, como você, nós temos a nossa intimidade relativizada. Sim. Aliás, eu defendo isso como professor, academicamente. O que é essa intimidade relativizada? Você está tomando um sorvete, comendo uma esfirra dessa que está maravilhosa, aí chega num bar, num restaurante, chega uma pessoa e quer tirar uma foto com você, quer conversar. Mas você é uma pessoa pública. Não é isso? Você é uma pessoa pública. Sim. Tem a intimidade relativizada. E não está acima da lei. Todos merecem ser investigados. Todos, desde que existe. Ou seja, isso. vamos dizer assim, você citou o Riva. O Riva não pode ser candidato, então alguém da família também teria que ter uma certa conduta para ser candidato ou não? Não é isso. Não é isso. Aí nós isso não teria problema, aí na sua nós teríamos o que se denomina de herança penal. O que é herança penal? Tiradentes foi condenado, filho, neto, bisneto, Tiradentes. Chama transcendência, não é isso que eu estou defendendo aqui. Sim. O que eu estou a defender é que o Ministério Público, não só nesse caso do Rio, mas em outros casos, tem que ir atrás do patrimônio. Para onde foi a grana? Para onde foi a grana. Que pode estar com alguém ligado a ele. Siga o dinheiro. Objetivamente, é isso que eu estou dizendo. Não é herança penal. Entendi. Herança penal é, Tiradentes cometeu crime, os filhos respondem, neto. A minha filha não responde pelo que eu fiz. Mas o meu patrimônio responde, eu na medida... Se a sua filha estiver usufruindo de um patrimônio que teria suspeita de vir, aí você acha que isso... Aí o Ministério Público tem que fazer essa ligação. Entendi. Não estou dizendo especificamente no caso do ex-deputado Rio, em todos os casos. Enfim, em todos os casos. Discutindo academicamente. Vamos fazer uma parada técnica aqui para comer a esfirra? Fique à vontade. Você pode pegar a esfirra, pode não, comer café. Por favor, está muito Eu vou aqui falar da esfirra, ó. O Pedro tem compromisso, Casal Esfirras no Instagram. Olha assim, ó, uma delícia. O Pedrão gostou aqui, né? Posso chamar você de Pedrão? Sim. Pedrão ou Pedrinho? O que você gosta mais? Amigo, o nome não interessa. Imagina se a Rosa chamasse cadeira, ela teria o mesmo cheiro, né? Tá aqui, ó. Casal Esfirras hoje aqui, tá... Eu vou levar uma dessa, viu? Fica à vontade, pode levar essa aqui, ó. Olha, parabéns, é o Marcelo, o dono aqui. O Rafael. Parabéns, Rafael, um estúdio muito legal. Essa aqui é sua, pode levar. Essa é minha? Vou levar, já vou deixar aqui, senão você vai pegar. Tá aqui. Então, é o pessoal da Esfirra Aberta, Casal Esfirra no Instagram, que tá mandando a esfirra pra gente aqui hoje. Bom, mas o que mais repercutiu, e eu fiz questão de convidar o Pedro, que aliás convidei ele pessoalmente para vir, foi que o governador esteve aqui e disse que você foi um dos grandes responsáveis por ele ser governador do estado de Mato Grosso. E que aí, num determinado momento, ele disseram, poxa, mas você vai trair Pedro Táxi? Ele falou assim, não vou trair Pedro Táxi, porque não tem essa ligação para tanto. Você realmente foi isso que o governador disse, o grande responsável por hoje ele ser governador? Não, o governador Mauro, eu desejo, assim, de coração, com todo o sentimento, que ele faça um excepcional governo. Porque você não pode jogar contra. O governo tem que ser bom, porque é bom para você, é bom para a população. Eu espero, desejo que ele seja mais competente, tenha mais sorte, mais sucesso do que eu, porque eu desejo bem para o nosso estado. Objetivamente, isso, né? A minha história com o Mauro começa na beira de uma piscina. Na beira da piscina. O filho do Mauro estudou com a minha filha. Sempre estudaram juntos e eu andava com escolta. O meu filho, a filha dele, a minha filha ia com o filho dele. E depois ele era candidato do MAGE. O MAGE escolheu o Silval
ele ficou magoado e saiu do PR. Aí nós estávamos numa beira da piscina, eu ia ser candidato ao Senado, discutindo o partido político, lá na casa do Mauro, né? Aí eu comecei a ter essa construção política com o Mauro em 2010. Em 2010 todos apostavam que eu perderia a eleição, porque eu estava com 3% para o Senado, estava com 3% nas pesquisas. Eu comecei a crescer. Você tem que chamar para o seu programa, me permita uma sugestão, o Percival Muniz, um bruxo. Percival Muniz. Grande, uma pessoa muito interessante para você. É uma pessoa que merece ser entrevistado por você, se você me permite. Claro que sim. Eu não crescia nas pesquisas. Nós andamos o estado todo e não crescia. Saía a pesquisa da Centro-América, eu estava em 5º. Aí o Percival Muniz, eu falava, Percival, ninguém queria ser meu suplente. O Zeca Viana era o meu primeiro suplente. E o Piveta, vice do Mauro. Aí o Zeca chegou assim uns 30 dias antes da eleição, falou assim, Pedro, nós vamos perder, eu vou sair. Eu falei, não, tudo bem e tal. Aí entra o Medeiros, indicado por Percival, mas o suplente era o Paulo Fiuza, teve até uma ação em cima disso, ata, de Sinop. Percival falou assim, Pedro, fique tranquilo. Na hora que chegar lá pelo dia 20 de setembro, 15 a 20 de setembro, as famílias começam a conversar sobre a eleição e você vai crescer. Meu amigo, a Gazeta, um abraço aí para o Dorileu, a Gazeta publicou uma pesquisa dia 15 e 16 que eu estava encostando no MAGE. O que isso significa? Exatamente na data que eu percebi. Aí eu comecei a crescer e levar o Mauro. Ele tirou o 3º lugar, eu fui eleito. Aí ele foi candidato a prefeito em 2012. Em 2012 eu apoiei o Mauro, eu fiz 200 eventos para o Mauro. Tinha eventos que ele não ia, eu fui nesses eventos, né? Eu e o candidato a vice dele. O coordenador geral do Mauro Mendes era o Manuel Pinheiro. Engraçado, né? Manuel Pinheiro já foi meu adversário, já foi meu... E veja a situação do Mauro, tá? Do governador Mauro. Tá? Então, foi importante a minha contribuição em 2012. Por isso. Aí ele disse. Por isso que Mauro foi prefeito? Ele foi prefeito. Né? É só pegar a TREC. É TREC que chama? Aquela pesquisa, né, que faz do primeiro turno para o segundo, que ele estava perdendo para o Lúdio, e um programa que eu fiz avaliado pelo Antero, ele cresceu. Então, Mauro foi prefeito em 2012, pelo que você está me dizendo, graças a você. Não graças a mim, mas a minha ajuda foi significativa, talvez mais do que significativa. Porque você postou um comentário lá, inclusive, falando disso, em 2012. 2012. Aí eu fui candidato a governador, isso é fato. Em 2018 e 2016, Mauro disse... Então, peraí. Mauro é governador por sua causa e Mauro foi prefeito por sua causa? Não, eu não tenho esse poder todo, né? Imagina, então eu devia ser o governador, né? Eu perdi a eleição, teve menos votos. A democracia, sim. Ele não foi governador, prefeito por minha causa. Né? Mas a minha ajuda foi mais do que significativa em 2012. Em 2018, ele foi por minha causa, o que ele disse não é verdade. Né, no sentido de que ele ouvia pessoas falando que eu, Pedro Taques, havia dito que eu acabaria com o Mauro em 3 dias. Eu nunca fiz isso. Você nunca falou isso? Nunca falei isso. Deve ser algum puxa-saco dele que deve ter contado para ele para ficar bem com ele. Aí ele ficou raivoso e foi candidato. Ele queria ser candidato ao governo, né? Nós tínhamos um acordo em 2016, mas a vida é assim. Você não pode pedir para a pessoa que ela não tem. Objetivamente é isso. Eu vejo que, espero que ele tenha sucesso. Para mim isso já ficou para trás, é passado. Você perde e ganha. Nem toda vitória ou glória é para sempre, nem toda derrota também é para sempre. Mas essa história que o Wilson Santos, que ele conta, do Wilson Santos... Eu não sei, isso... Eu nunca perguntei isso para o Wilson Santos, sabe? Eu converso bem com o Wilson Santos, eu nunca perguntei isso. Que o Wilson Santos falou, você vai trair o Mauro? Eu não sei, isso aí são coisas da política, né? Mas teve traição, não? Olha, o Leonel Brizola sempre dizia, né, que a política adora a traição, mas odeia os traidores, né? Odeia os traidores. Em 2016, Mauro iria para a reeleição. Ele era prefeito, eu era governador. Ele iria para a reeleição. A convenção era no sábado. E nós tínhamos um acordo porque Mauro seria o candidato à reeleição. Quinta-feira, ele foi no Palácio, ele e Jaime, nos reunimos para que o Mauro, nós indicássemos o vice. O Mauro falou, tudo bem, amanhã de manhã eu indico o vice. Ele foi no PSDB, me chamou na porta, no carro, ele e a Virgínia, a primeira-dama, a senhora Virgínia dentro, e falou, Pedro, não sou mais candidato. Eu falei, mas o que foi? Está doente, né? Não sou mais candidato, é minha família. Ele não foi candidato.
Aí o Wilson foi candidato contra o Wilson Santos. Esses são os fatos, né? Se ele traiu ou não traiu, para mim isso é de só menos importância, né? Porque você só pode exigir da pessoa o que ela tem, né? Bom, mas a frase que você usou foi do Brizola, é do Pedro Táxi. Não, do Pedro Táxi eu estou acomodado e muito confortável com o que eu fiz pelo Estado de Mato Grosso, com o que eu posso fazer pelo Estado de Mato Grosso. Muito confortável. Poucas pessoas no Brasil, você pode contar no dedo, são filhos, né, de uma professora do Estado e do município, de um cidadão simples, que tem uma fazenda de nem 3 hectares, né, uma fazenda 3 hectares, né, e estudou em escolas públicas, foi procurador do Estado de São Paulo, procurador da República, senador durante os 4 anos. Mas você ficou sentido porque ele, em cima da hora, deixou de ser candidato. Sentido? Não, eu acho que sentimento você tem por coisas mais importantes do que isso, né? Sentimento é o que você sente, né? Vem da etimologia de sentir, sentere, é o que você sente. Por isso a sentença é o que o juiz põe, o que ele está sentindo de todo o processo, né? Nenhum sentimento, eu acho que assim, a minha relação com o Mauro é excelente, né? Ele não fala comigo, nem eu com ele. Como ser uma relação excelente assim? Não, ótimo. Muito bom. Mas não se fala. Mauro e Pedro Táxi não se conversam. Eu não converso com o Mauro desde que eu passei a faixa para ele. Para mim tá bom assim, para ele tá bom assim também, penso, né? Eu vejo que ele tenha que responder como governador algumas perguntas que são importantes. Sem processar jornalistas, né? Ele tem que responder. Eu processei um jornalista uma vez só. O Sarney, eu fui senador junto com o Sarney. O Sarney, assim, você pode ter críticas a ele, né? Aí o Sarney, uma vez eu conversando com ele sobre jornalismo, tal, ele é jornalista, não sei se você sabe. Aí ele falou assim, senador Táxi, ele me chamava de senador jornalista e dono de empresas de comunicação. O Sarney, eu li uns livros e indicava para ele me indicava livros. Aí eu chegava para ele, presidente, o senhor já leu este livro? Ele pegava uma caderneta, assim, de papel, do bolso, né? E anotava o nome do livro. Daí uns dias ele voltava, ele me chamou assim, senador Táxi, eu li o livro, não gostei muito, não sei o quê. Ele fazia isso, né? Aí o senador Sarney falou assim, olha, eu nunca processei jornalista. Eu não processei. Eu processei um que me ameaçou de morte, né? E esse foi condenado pela Justiça Federal, e depois suicidou e tentou matar uma pessoa, né? Então, era alguma coisa tinha. O homem público precisa responder. Eu tenho que responder sobre Grampolândia, eu tenho que responder sobre Rêmora, eu tenho que responder sobre delação. E o Mauro? Tem que responder. Tem que responder porque, segundo a Confederação Nacional do Transporte, 75% das estradas do nosso estado estão em péssimas condições. Saiu agora. Por quê? Porque a saúde do estado de Mato Grosso em todos os hospitais regionais não teve ainda licitação. Eu não fiz porque peguei o governo Silval. Por que não teve licitação? Por que pessoas estão morrendo nas ruas novamente? O crime organizado está tomando conta? Você acha que isso é responsabilidade do governo dele? Do governador. Tem que mudar políticas. Eu não sou governador, eu já fui governador. Tem que responder isso. Porque a desmatamento em Mato Grosso bateu os índices históricos. Por quê? Isso não sou eu que estou dizendo. Ele tem que responder, explicar ao cidadão. Por que isso? Esses fatos. Uma pergunta muito interessante, se você me permite. Né? Mato Grosso tem 3 milhões e 500 mil habitantes. 3 milhões e 500 mil habitantes. Maranhão, 7 milhões e 500. Mais que o dobro, você concorda? Sim. Por que Maranhão morreram, infelizmente, 10 mil pessoas na Covid? E Mato Grosso, 15 mil? Por que lá? 7 milhões e meio, aqui 3,5, aqui morreu 16 mil. Alguma coisa, alguém tem que responder. São perguntas. Mas você acha que é só culpa do governo do estado? Eu não sei. Será que não é essa briga com o Emanuel Pinheiro em Cuiabá? Você acha que essa briga pode estar prejudicando? O Emanuel Pinheiro, eu fiz campanha contra o Emanuel Pinheiro. Eu levei, junto com o Wilson Santos, fomos ao segundo turno. No dia 2, eu liguei para o Emanuel Pinheiro e disse, eu como governador vou visitar o município. Olha, eu não preciso gostar de você para trabalhar com você. Eu preciso respeitar você. Se você fez isso ou aquilo, eu estou conversando com o governador. O governador Mauro Mendes, ele é o governador do estado de Mato Grosso. Quando eu perdi a eleição, eu liguei para ele e o cumprimentei. É assim que se faz na democracia.
É assim que faz. Mas as autoridades públicas têm que responder. Não pode ficar com mimimi. Não pode ficar com raivinha. Ou então você vai para casa. Você vai para casa. Eu quero, objetivamente, a sociedade precisa dessas respostas. Em que momento você acha que ele ficou com raiva? De mim? É. Não, eu não sei nem se ele tem raiva de mim. Para mim... Você citou raiva, por isso que eu... Não, quando responde, né? Perguntas, né? O Você homem acha que ele se público, a exalta? mulher que exerce função pública, não pode ter raivinha, né? Não pode ter. Você processar jornalistas, para mim isso é um absurdo. Bom, Pedro Taques volta à vida pública? Não. Quer dizer, a pública você já é, né? Eu estou... Mas candidato a alguma coisa? Em Não? absoluto, eu estou no escritório, saí do governo, fiquei 30 dias em São Paulo, curando as feridas, voltei, montei o Ficaram escritório. muitas feridas, é? Cara, lógico, você perde uma eleição, né? Uma vez o Otaviano Pivetta, né? Vice, falou assim, olha, perder uma eleição é igual você perder um emprego, falir ou separar. Ele me disse isso uma vez, mas faz tempo isso, né? Faz tempo. Não agora, né? Faz tempo. Aí é difícil. Foi difícil assimilar, então, a É derrota? muito difícil perder, mas você precisa entender que quem quer ficar o resto da vida no poder é ditador. O cidadão, ele faz escolhas. E as escolhas que o cidadão faz, você tem que respeitar. Mas pelo Por menos isso, você achava que seria reeleito Lógico. e sairia sem precisar partir para outra eleição, é isso? Não, eu pensei que fosse... você trabalha para ser reeleito, né? Mas que eu digo, você pensava, olha, eu não quero perder, eu quero ser reeleito e depois cumprir os 4 anos e não participar de outra eleição. Não tinha pensado nisso, não. Não, né? Não. Aí, quando a derrota veio... Não, aí eu estou cuidando da minha vida, montei um escritório, estou advogando, né? Está bem, estou tranquilo aqui, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, né? E estou tocando minha vida. Ficou rico? Eu fiquei rico? É. Não, eu fiquei rico, eu saí 65% mais pobre que entrei. Eu não tenho rádio, não tenho empresas com incentivos fiscais, não que isso seja ruim, é bom, eu criei incentivos fiscais. Por exemplo, o etanol não existia em Mato Grosso, eu que criei o incentivo fiscal, foi o nosso governo, né, que criou o incentivo fiscal, e veio a Impasa em Sinop, aí veio a AFS, né, aí que Mato Grosso hoje é um dos maiores produtores de etanol do Brasil, né, e eu não recebi, não quero, não pedi nenhum real para isso, eu não tenho fazendas, eu vivo do meu salário, que eu ganho como advogado. Só, não tem aposentadoria. E para mim tá bom, porque se eu quisesse bens materiais mais do que eu tenho e almejo, né, eu faria outras coisas, né? Eu tenho 10 calças iguais, 10 camisas iguais, 10 brancas, 10 azuis. Mas por que iguais? Para não perder tempo de escolher cor. Corto meu cabelo baixinho para não precisar pentear. Igual você, tá perdendo cabelo, né? Mas, ó, todo mundo fala isso, né? Tem roupas iguais que é pra catar, que primeiro que aparecer é tudo igual. Pra não perder tempo. Aí não perde tempo. Eu compro, assim, 3 tênis iguais. Aí eu compro um, dou um. Compro um, dou um. Por que dá um? Porque eu não preciso de mais de 3. Eu não preciso de mais de 20 camisas. Eu tenho 10 desta, 10 brancas. Camisa polo eu tenho todas iguais. Todas iguais? Todas. E como é que você consegue chegar na loja e comprar tudo igual? Assim, eu quero 10 camisas iguais a essa. Não, eu vou comprando iguais. Né? São todas pretas ou azuis. E por que essas cores? Porque eu acho bonito. E são as cores, né? Por que o Tuareg usa roupas pretas do deserto, né? Porque a roupa preta não deixa passar o calor. É por isso que ele usa roupa preta no deserto. Você chegou a encontrar alguma vez tete a tete assim com o João Arcanjo, não? Um arcanjo? Cara, é interessante, né? O Arcanjo, eu encontrei com ele uma vez, eu tinha 16 para 17 anos, eu fazia faculdade em São Paulo, vim numas férias, aí eu fui numa churrascaria, aí ele estava dentro do banheiro, eu fui entrar no banheiro e não me deixaram entrar, os seguranças dele não deixaram entrar. Aí eu perguntei, mas por que eu não posso urinar? Ah, o João Arcanjo está aí dentro, aí falaram que era o comendador, eu nem sabia. Primeira vez que eu vi. Acho que era uma churrascaria perto do Dono Beck, ali tinha uma churrascaria e tal. Aí eu encontrei uma vez no Uruguai, porque ele foi preso no dia 11 de abril de 2003. Aí eu fui 11 vezes para o Uruguai, né? Para tratar da extradição. Na audiência,
E depois eu encontrei no julgamento do Sávio Brandão. Eu e Humberto Costa, grande senador do PT da Pernambuco, éramos os dois únicos senadores que não tínhamos faltado nenhuma sessão do Senado. Aí eu me voluntariei para ser testemunha nesse caso do jornalista Sávio Brandão, que foi morto. Aí eu faltei e vim. Aí o Arcanjo foi julgado e eu depus na frente dele. O promotor é um grande promotor, doutor Gadelha, que era o promotor de justiça, aceitou, e falei o que ocorreu em Mato Grosso nesse período, né? 3 vezes. Mas é bom que se diga que as pessoas dizem o seguinte: olha, estão matando pessoas, a polícia tem que matar pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a polícia tem que prender o cidadão que comete crimes, ele tem que ser processado pelo Ministério Público independente, um Ministério Público imparcial, ser julgado por um juiz imparcial, ter uma defesa de um advogado excelente, ser condenado ou absolvido. Se for condenado, cumprir a pena. O Arcanjo, ele cumpriu a pena dele, 15 anos. É assim, mas é pouco ou muito? Não me interessa, isso está na lei. Pagou pelos crimes. Pagou pelos... Existem outros crimes que ele está sendo processado? Sim, é isso o Ministério Público que trata. Aquele que exerce a função pública, ele não pode ter o ódio do particular. Uma vez eu fiz uma pergunta para o deputado e ex-promotor de justiça Hélio Bicudo. Você se lembra do Hélio Bicudo? Sim, lembro. Estava se discutindo a pena de morte no Brasil. A pena de morte no Brasil. E eu era estudante e ele era um cara muito famoso, né? E eu fui numa palestra dele. Aí eu perguntei para ele, como estudante, perguntei para ele assim, mas deputado ou doutor, não sei como eu o tratei, o senhor não defende a pena, mas e se estuprarem a sua filha? Aquela pergunta famosa. Sim. Aí ele disse o seguinte: olha, se estuprarem a minha filha, eu como pai seria um monstro se não desejasse que esse cidadão morresse. Agora, como autoridade, eu sou contra a pena de morte. Porque o cidadão tem que cumprir o devido processo legal. Imagina esse cidadão que teve as 4 membros de sua família, 3 filhas em Sorriso, né? Em Sorriso, Sorriso é o crime organizado, muito forte, uma das cidades mais importantes do Brasil, né? Infelizmente, isso. Imagina o sentimento deste pai. Mas nós temos que matar essa pessoa. Quem mata a pessoa dessa forma... não é o Estado. No Brasil nós não temos pena de morte. Fala assim, precisamos de pena de morte e prisão perpétua. Quem fala isso está fazendo demagogia. Demagogia, porque a Constituição proíbe. A não ser que se nós tenhamos outra Constituição. Se tivermos outra, precisa de uma emenda, não existe essa possibilidade, porque o Supremo já decidiu, já tem doutrina sobre isso. Quem fala isso? A prisão perpétua, a castração. Isso é demagogia para ganhar voto. Isso. O Pedro Tax tem compromisso aqui, né? O papo tá bom, a gente podia ficar aqui 2, 3 horas batendo papo com ele, mas... E comendo esfirra. E comendo esfirra, né? Aliás, deixa eu mais uma vez agradecer aqui. Eu vou te devolver. De novo? Você vai pegar a minha? Só para mostrar aqui, pessoal da Casal Esfirras no Instagram. Você vai lá agora, tá aqui. Acessa lá, curte e pede a sua esfirra também. O telefone deles é o 659-9682-7089. Está servindo o nosso café aqui neste Pod Anderson com Pedro Tax. Obrigado ao pessoal do Casal Esfirras. Obrigado ao pessoal da Full Time que produz aqui o nosso podcast. Vou te devolver de novo em mãos aqui para você levar. Pedro, alguma coisa que a gente não falou aqui que você gostaria de acrescentar? Cumprimentar, agradecer e... Eu vim ao programa, ao seu convite, eu agradeço a honra de estar aqui, porque eu fiz esse comentário lá, né? Mas eu desejo, assim, do fundo do meu coração, que o governo Mauro Mendes seja mais competente, tenha mais sucesso, mais sorte do que o meu. Porque se Mato Grosso for bem, todos nós vamos bem. Né? O político ou o cidadão que deseja mal ao outro, não é legal isso, né? Eu não tenho ódio no coração, eu acho que as pessoas estão no lugar certo, porque tem que estar ali. O Mauro ganhou a eleição, o governador Mauro ganhou a eleição porque ele teve mais voto. Nós temos que obedecer o cidadão, obedecer a Constituição, não desejar entrar no Supremo Tribunal Federal. Isso é coisa de fascismo. Isso é coisa de fascismo. Essa é a 3ª vez que eu te entrevisto. Não
lembro. Esse é um bate-papo. Te entrevistei 2 vezes como governador. Verdade, No Anderson. Bom Dia Mato Você Grosso, era da mais TV magro, Centro-América. eu também, né? Era mais magra, mais bonito, Você né? tinha cabelo, né? Eu tinha um pouquinho mais de cabelo, segunda vez. Ah. E agora aqui no Pod Anderson, né? Que Mas legal. é a terceira vez, 2 como governador e agora aqui no Pod Parabéns, Anderson. parabéns. Parabéns aí pela sua estrutura. É muito legal. Muito Tá legal. certo. Pedro, obrigado. Obrigado, amigo. Boa Vamos tirar uma sorte. foto aqui assim, ó, cumprimentando pra sair no retrato ali, assim, Assim? ó. Aqui com essa aqui, ó. Vamos ficar na frente. Aí. Ó. Valeu? Gente, ó, muito obrigado pela sua audiência aí. Se inscreve no canal, no Pod Anderson. Ativa as notificações, curta o canal e compartilhe o link aí que é pra gente continuar batendo papo com você aqui. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua presença aí. A gente se vê no próximo Pod Anderson. Deus te abençoe. Beijo, tchau.